a gente tende a olhar para a introversão como um problema. E o meu objetivo nessa aula é tirar essa impressão, é tirar esse julgamento de que a introversão é ruim e de que a extroversão é boa. O que eu quero mostrar é que a gente precisa tanto da extroversão quanto da introversão. Então, se você é mais extrovertido, você também precisa exercitar a introversão. Introversão significa olhar para dentro, se voltar para dentro, avaliar o que você pensa, o que você sente, as suas escolhas. Às vezes, uma pessoa pode passar a vida inteira decidindo as coisas porque os outros decidem. Alguém pode entrar numa profissão porque os pais quiseram ou porque os pais tinham a mesma profissão e aí, de repente, está infeliz depois que o tempo passa e aí nunca para avaliar que tinha que ouvir o coração, tinha que ouvir o que o mundo interno fala. A Marli escreveu: as pessoas livres agem assim, de maneira despreocupada com o outro. As pessoas livres agem assim, de maneira despreocupada com o outro. Eu não sei se eu entendi, Marli. Talvez você escreveu num contexto de alguma coisa que eu falei, mas se você quiser comentar qual que é. A questão da autenticidade, que é o assunto dessas 10 aulas, a gente está falando da autenticidade. A série de aulas maior são os 5 pilares da identidade. Até a aula 10, da aula 2 à aula 10, o assunto é autenticidade. Então, quando a gente olha para a introversão, o que eu quero mostrar é que o introvertido pode ser autêntico se ele aceita que é introvertido. Ser introvertido quer dizer ser reservado, quer dizer pensar antes de falar. É uma forma de processamento diferente. A pessoa extrovertida, ela é mais comunicativa, ela é mais sociável. Então, pode ser que ela tenha um processamento mais rápido das informações. Tipo, ela não pensa muito, já. Talvez você pode pensar que a pessoa extrovertida ela é mais do sentir, ela reage mais. E que o introvertido, sendo reservado, ele pode pensar mais antes de agir, não é uma regra. Porque senão ninguém introvertido seria impulsivo. E ninguém extrovertido pensaria antes de agir. A Marli escreveu: estou falando de pessoas extrovertidas que não se importam com a opinião do outro. Então, pessoas introvertidas também podem não se importar com a opinião do outro. Não seria só as extrovertidas. O que eu quero trazer é que talvez as pessoas extrovertidas mostram mais que se importam com a opinião dos outros. E as pessoas reservadas, nem sempre. Porque elas são mais reservadas, elas estão mais com elas. É como se as pessoas extrovertidas, elas simplesmente falam o que elas pensam. É uma possibilidade. A pessoa reservada vai pensar antes de falar, vai filtrar muito. E aí pode parecer que a pessoa reservada, ela tenha mais consideração ou se importe mais. Mas pode ser que só pelo fato dela pensar antes de agir, ela pode preferir evitar conflito. E a pessoa extrovertida já fala de cara. O que eu estou trazendo é, tanto o introvertido quanto o extrovertido, os dois podem não se importar com os outros, quanto podem se importar. Não é um atributo. Porque as pessoas extrovertidas, elas são mais sociáveis. Sendo mais sociáveis, elas tendem a gostar mais de estar com pessoas. Então, as pessoas extrovertidas tendem a se importar mais com as pessoas, de modo geral. Mas aí, Marli, pode ser que você conheça algumas pessoas extrovertidas que não se importem tanto. Mas o que eu estou dizendo não é uma regra, mas vamos dizer assim, é uma tendência. Mas claro que a gente vai sempre perceber o outro com o nosso ponto de vista. Se você é mais reservada, pode ser que pessoas introvertidas, elas podem invadir o seu espaço. Percebe? A pessoa reservada, ela pode se sentir invadida pelas pessoas mais extrovertidas. E as pessoas extrovertidas podem se sentir ignoradas pelas pessoas introvertidas. Mas são só formas diferentes de se expressar. Se a gente aceita
que a gente é certo do jeito que é, sendo mais extrovertido ou sendo mais introvertido, se a gente aceita que o nosso jeito é certo, é mais fácil aceitar os outros. Quando eu falo aceitar que o meu jeito é o certo, é certo para mim. Não é o certo e os outros são errados, não é isso. O que eu quero dizer é, eu dei o exemplo da introversão. É comum uma pessoa introvertida ser taxada como inadequada, ineficiente, desajustada, com problema, porque ela não faz o que os outros fazem. A pessoa introvertida não se importa de ficar sozinha ou fazendo coisas sozinho. É como se o certo é ser sociável. Faz sentido o que estou dizendo? Pelo menos essa é uma impressão que eu tenho. É como se o comum e o natural é ser sociável. E se alguém é não sociável, não é tão sociável, isso é um problema. Faz sentido? Se alguém quiser comentar, eu tenho essa impressão. E aí, de novo, é uma opinião. Eu não falo. Desde as aulas iniciais, eu falo sempre isso, o que eu falo é uma possibilidade. Testa, vê se faz sentido, usa ou não, como preferir. Mas o que eu estou trazendo é, pelo menos, a experiência escolar, os anos escolares, sempre enfatizam, ou muitas vezes enfatizam, aquele que se comunica melhor. Então, aquele que se comunica melhor é o que está na frente, é o que lidera, é o que faz. E aquele que está quieto é o errado. Normalmente vai ser até tratado de uma forma diferente. E isso de forma geral. A Eliana escreveu, às vezes estou em lugares que nem conheço as pessoas e ela vem falar da vida delas para mim. Então, é bem interessante isso. Você já tinha dito, Eliane, que é extrovertida, as pessoas percebem isso. Então, elas se aproximam de você. E aí o olhar da introversão? Uma pessoa introvertida não seria autêntica? Pode ser que para a maioria das pessoas introvertidas, pode ser que a maioria não seja autêntica. Pode ser. Por quê? Porque ela está acostumada a ser julgada como errada. Alguém que é julgado como errado, se julga como errado. E quer ser diferente do que é. Se eu acho que ser introvertido é errado, porque eu sofri bullying, então se eu acho que ser introvertido é errado, eu vou me julgar e vou querer ser diferente. Aí eu não sou autêntico. Ser autêntico não necessariamente é falar tudo o que se pensa. Você pode filtrar. Isso não quer dizer deixar de ser autêntico. Se falar alguma coisa, boa noite, Soraya. Se falar alguma coisa vai trazer problema, você pode avaliar se você quer falar ou não, se você quer lidar com o problema ou não. Isso não necessariamente quer dizer menos autenticidade. Você pode ser só discernimento. Eu lembro, me vem agora duas histórias bem curtinhas. Uma do Galilei, e uma do Copérnico. Acho que o Copérnico foi o primeiro, 1200, 1400, no ano 1200, 1400, sei lá, 1300. Copérnico foi o primeiro que falou que o Sol estava no centro e a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol. A Igreja Católica considerou heresia e matou ele. Aí veio pode ser que eu estou invertendo a ordem. Aí veio o Galileu Galilei, eu acho que é nessa ordem que eu estou falando. Veio o Galileu Galilei 100 anos depois, ou um tempo depois, ele falou a mesma coisa. Ó, pelos meus cálculos, a Terra não é o centro, o Sol é o centro. Quando eu ponho todos os cálculos com a Terra no centro, dá tudo errado. Quando eu mudo os cálculos para o Sol no centro, dá certo. Então, a matemática está dizendo que o Sol é o centro. Aí, de novo, a Igreja Católica falou, a heresia, se você não negar o que você está falando, você vai ser queimado, você vai morrer. Aí o Galileu falou, tá bom, eu nego que o Sol é o centro. A Terra é o centro. Ele não deixou de acreditar, de saber que o Sol era o centro, que os planetas giravam em torno do Sol. Ele só preferiu não morrer naquele momento, por uma opinião. Então, o que eu estou querendo trazer com esse exemplo é que não necessariamente não falar o que se pensa é ser menos autêntico. Não necessariamente, pode ser. Porque o que eu estou trazendo como olhar de autenticidade
é o quanto você é fiel às suas emoções. O quanto você fica do seu lado e se apoia e cuida de si.